Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal 10. Para hoje, devido a alguns problemas técnicos, o jornal sofre algumas alterações no formato normal e, para já, vamos conferir uma reportagem que fala sobre a disputa entre Donald Trump e Hillary Clinton, que hoje terminou com a vitória do candidato republicano. A 50ª eleição presidencial dos Estados Unidos da América foi marcada por uma forte disputa entre os dois candidatos do Partido Democrata e Republicano. A campanha eleitoral foi apelidada por muitos como a mais suja de todos os tempos. O republicano Donald Trump foi o mais criticado pela maneira agressiva como se referiu aos mexicanos, muçulmanos e mulheres, e também pela forma como atacou os seus adversários. Já Hillary Clinton, a maioria das sondagens e previsões realizadas dava-lhe vantagem sobre o republicano. Porém, a vitória foi do magnata. Conforme Daniel Medina, isto deve-se ao facto de os norte-americanos serem ótimos em mudar de opiniões nos últimos minutos das votações. Mas essa vantagem é muito relativa, porque sempre à última da hora aparecem surpresas. E os norte-americanos são ótimos em fazer sondagens, mas também os norte-americanos, o povo, é ótimo mudar de opinião também à última da hora, fruto de possíveis escândalos que possam aparecer, e depois que sabe que deixam as cartadas, os trunfos para a última da hora. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump prometeu fechar a fronteira com o México, construir um muro de 3.000 quilómetros e que fará com que o México pague a construção. Esta é, de entre outras, uma promessa muito criticada pelos jornalistas, uma vez que poderá criar conflitos com os latino-americanos. E todas as guerras nos últimos anos têm sido protagonizados quase sempre pelos republicanos. Sendo assim, e dadas as declarações quase sempre feitas pelo Donald Trump, nós sabemos que ele poderá criar alguns conflitos com os latino-americanos, poderá, particularmente os mexicanos, dado que ele disse que iria construir uma barreira, um muro a separar os Estados. Isso poderá ter alguns conflitos no Médio Oriente, na Ásia. Nós não sabemos qual a posição dele. Trump conquistou os estados considerados decisivos, como Flórida, onde Hillary chegou a liderar por uma pequena margem durante grande parte da apuração. A vitória de Donald Trump mostra que foi uma insatisfação manifestada pelos americanos no que tange a administração de Barack Obama. Além disso, pode ser que os norte-americanos não estejam a gostar dos imigrantes por causa de alguns problemas sociais que, por vezes, dada a sua não integração, criam no país. No entanto, poderá ser também uma questão de os norte-americanos estarem um bocado virados também um bocado para a direita, em relação aos republicanos, virados para a direita por causa de alguma insatisfação manifestada. Essa insatisfação poderá ser a própria Hillary Clinton, poderá ter sido também, penso que não, mas poderá ser a administração Obama, que fez algumas coisas que a direita não gostou, particularmente no que diz respeito a questões de saúde nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América reside grande número de cabo-verdianos e não só, o que torna esse país importante para o desenvolvimento do nosso arquipélago. Além disso, há uma excelente relação de cooperação e em matéria de segurança, sendo assim a vitória de Donald Trump não vai pôr em causa a relação entre os dois países, pois está acima das orientações políticas. Esta é a tese do presidente da Assembleia Nacional. As relações institucionais entre Cabo Verde e Estados Unidos estão acima de orientações políticas. São relações entre Estados, são relações cultivadas ao longo de décadas, desde a nossa independência nacional. Qualquer que seja o presidente, portanto, dos Estados Unidos, a nossa diplomacia saberá trabalhar bem, de forma, portanto, a manter essas relações bem, portanto, fortes e cada vez mais reforçadas. Já o presidente da União Interparlamentar do Reino Unido, Nigel Evans, considera que o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América representa as pessoas que soberanamente escolheram um novo presidente, contrariando toda e qualquer previsão, tal como aconteceu no Reino Unido com o Brexit. All
Esta é a causa maravilhosa que se chama democracia, porque são as pessoas que soberanamente escolheram Donald para presidente dos Estados Unidos da América e acabaram por enganar os pesquisadores, de certa forma os peritos e pesquisadores. O resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos não agradou a todos. Alguns paraenses afirmaram que preferiam a candidatura democrata ao republicano, por considerar Clinton mais aberto e a mais bem posicionada para colaborar com outros países, sobretudo com Cabo Verde. Está chamando ali Clinton mais aberto, mais flexível, né? E visto tudo que são críticas que está ali. O cenário está mostrando muito melhor. O Clinton está para frente. Uma democrática, a mim contava com a vitória de Clinton agora. Sendo que durante a campanha, Trump não mostrou-se solidário com os imigrantes e muçulmanos. Os entrevistados esperam que, mesmo assim, Donald Trump venha a cooperar com a comunidade cabo-verdiana e não só. Para nós, na campanha, tudo que em si, que a efetiva fala, é que está muito para abrir, primeiro a América, sempre a América, depois para abrir qualquer país, acho que o Partido Democrático sempre abre mais para países que têm mais necessidade. Depois de conhecer a vitória, Trump reafirmou que será presidente de todos os americanos e todos terão a oportunidade de perceber o seu potencial. Assim, sobre o plano econômico, Donald promete duplicar o crescimento dos Estados Unidos e ter uma economia mais forte do mundo e, igualmente, reforçar as relações internacionais. We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. Além disso, elogiou Hillary Clinton pelo seu trabalho ao serviço dos Estados Unidos, afirmando que agora é tempo de unir o país. Donald Trump recebeu felicitações de presidente de vários países. Já o presidente do Parlamento Europeu considera um momento difícil para as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia. This is for sure a difficult moment in the relationship between the United States and the European Union, but the freely elected president of the United States deserves the full respect of the institutions of the European Union. Também o presidente da França afirma que o resultado das eleições presidenciais norte-americanas abre um período de incerteza e diz que é preciso estar vigilante. Hillary Clinton, depois de conhecer a sua derrota, não pronunciou nenhum comentário. No entanto, os meios de comunicação social local informaram que felicitou Donald Trump através de uma chamada telefónica. A vitória eleitoral deixa uma sociedade fraturada. As minorias, os imigrantes, as mulheres e os estrangeiros a sentirem insultados por Trump. Isto porque o presidente eleito prometeu deportar os 11 milhões de imigrantes ilegais e impedir a entrada dos muçulmanos dos Estados Unidos da América, o que desrespeita os princípios de igualdade consagrados na Constituição dos Estados Unidos. Quanto ao mercado financeiro, segundo os jornais internacionais, reagiu de forma negativa. Ainda durante a operação, na Ásia, as bolsas registraram uma forte queda. O México alcançou o nível mais baixo dos últimos 20 anos. A Bolsa de Paris fechou a perder 2,83% e a de Tóquio já tinha fechado no vermelho. É quarta-feira e temos opiniões fortes. O comentário de hoje é de Vladimir Silves Ferreira. Opiniões fortes. O elenco semanal. Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Como sempre, estarei aqui convosco todas as quartas-feiras, a esta hora, para debatermos as principais questões da nação. Hoje, queria refletir aqui convosco um pouco, fazermos um balanço dos 6, 7 meses do novo governo. Como é do vosso conhecimento, a 20 de março passado, o Movimento para a Democracia venceu as eleições com uma maioria clara e com também promessas claras e concretas, com um programa, com uma proposta que foi avaliado positivamente pelo eleitorado. Neste momento podemos perfeitamente analisar o que foram os 6, 7 meses desta governação. Foram sobretudo para arrumar a casa,
recolocar as peças, grande parte das infraestruturas, do aparelho do Estado, posso assim dizer, da máquina do poder, já foi adaptada àquilo que são os interesses e os objetivos do governo. Há muitas mudanças ao nível dos atores, dirigentes, ao nível da administração pública, que são questionáveis em termos de escolha, mas parece-me que o governo tem toda a legitimidade para escolher, fazer as escolhas que achar necessário com vista a atingir os objetivos que pretende. Portanto, o governo é escolhido para tomar decisões, é responsabilizado pelas suas decisões, portanto, é normal que faça alterações ao nível dos dirigentes do aparelho do Estado. Mas permitam-me, nesta reflexão, destacar algumas áreas em termos de governação. Ao nível da educação, já há muito tempo que nós não assistíamos a contestação, protestos dos estudantes. E neste momento, ao nível do ensino secundário, tem surgido em algumas escolas secundárias alguma contestação relativamente ao estudo das línguas estrangeiras. Ora, o anterior governo tinha implementado em todos os ciclos, mas com uma ênfase muito grande no terceiro ciclo, o estudo de 2 línguas, a introdução de 2 línguas no currículo dos alunos do terceiro ciclo do ensino secundário, inglês e francês. Atualmente, segundo se percebe pelas notícias, algumas escolas retiraram aos alunos o direito de escolherem uma das línguas, o que suscitou naturalmente contestação. O argumento que os alunos têm apresentado faz todo sentido, tendo em conta que estamos num mundo competitivo, estamos num mundo em que o conhecimento diversificado de línguas é uma mais-valia, estamos num país que valoriza o turismo, que valoriza as competências internacionais com vista à inserção internacional dos nossos alunos no mercado global. Portanto, achei pertinente que se tenha a discutir essa questão, mormente numa situação em que o atual governo e o partido que o suporta durante o processo eleitoral, durante a campanha eleitoral, prometeu, para além das 2 línguas já existentes, introduzir uma terceira língua. Falou-se no mandarim, por exemplo, o que, com certeza, teve os seus impactos eleitorais. Portanto, ao nível da educação e do ensino secundário particularmente, faz sentido fazer essa correção, reintroduzir as 2 línguas e trabalhar rapidamente na consolidação dessas 2 línguas e na introdução paulatina de uma terceira língua, e o mandarim seria uma opção interessante. Outras 2 áreas que merecem atenção neste pequeno balanço dos primeiros meses de governação são os transportes e a energia e água, não é? Ao nível dos transportes, é com alguma preocupação que nós assistimos às últimas notícias vindo a público que dão conta da possibilidade de despedimentos nas TACV. A TACV tem sido sempre um problema dos vários governos. Não é fácil, no contexto atual, qualquer país no mundo ter uma companhia de bandeira, ter uma companhia com recursos públicos. Cabo Verde não é um caso isolado neste setor. Basta analisarmos todos os países nossos vizinhos ao nível da costa ocidental da África, as suas companhias de bandeira criadas há 10, 15, 20 anos atrás, praticamente deixaram de existir, porque o mercado é competitivo, porque estamos a falar de um setor muito exigente e os TACV, apesar de todas as dificuldades, têm-se mantido. Têm-se mantido também com forte investimento público, com recurso aos recursos, para essa expressão, do povo cabo-verdiano. Parece-me que a solução de despedimentos é algo que tem estado sempre em cima da mesa, mas não se poderia escolher um governo as propostas em termos eleitorais não foram nesse sentido. Parece-me que se o governo suportado pelo Movimento para a Democracia tivesse assumido essa opção durante o processo eleitoral, tivesse explicitado essa possibilidade, não teria sido escolhido
pelo menos pelos trabalhadores da TCV, com certeza, não é? Parece-me que a opção pelos despedimentos é a opção mais fácil, mas não necessariamente a que mais sustentabilidade dará. É preciso, antes dessa decisão, pareceu-me até um pouco precipitado anunciar já esta possibilidade. O governo, não sei se teve tempo ainda suficiente de analisar as rotas existentes, se são deficitárias ou não, dentro do perfil do pessoal disponível, que pessoal é eventualmente deficitário, a nível dos custos dos transportes, a nível das políticas de aquisições de novos aparelhos. Há muitas questões que precisam ser clarificadas antes de se pôr em cima da mesa a opção de experimentos. Pareceu-me um tanto quanto extemporâneo por essa possibilidade tão cedo. Um último assunto a analisar em relação à governação tem a ver com o aumento dos custos da energia e água. Ora, depois de sabermos que não haverá aumento salarial no ano 2007, no ano econômico de 2007, por conta de não haver aumento, de não ter havido aumento ao nível da inflação, somos confrontados com, diria, entre aspas, brutal aumento ao nível da energia e da água. Bom, aqui entra a questão do papel das agências de regulação. As agências de regulação foram criadas pelo governo anterior, no sentido de serem entidades autónomas que atuam sobre determinadas áreas económicas, determinadas atividades económicas e que atuam com uma certa independência em relação ao governo, o que garantia ou garante uma certa objetividade, um certo distanciamento nas tomadas de decisões. Parece-me, se depreendermos, se interpretei devidamente as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, parece-me que o atual governo não se revê na figura das agências reguladoras. O que não pode acontecer, como fez o Sr. Primeiro-Ministro, é desculpabilizar-se perante o aumento dos transportes, da energia e da água, imputando essas responsabilidades às agências reguladoras. Se o problema está nas agências reguladoras, o governo tem toda a legitimidade querendo extinguir as agências reguladoras. Portanto, da mesma forma que o governo anterior criou as agências porque considera que são entidades importantes nesse processo regulatório, o atual governo também, se não se revê neste modelo, pode perfeitamente substituí-los. O que não pode é não se responsabilizar por aquilo que são as promessas estabelecidas e por aquilo que é a responsabilidade do governo. Ora, se um governo não tem responsabilidade em nada, então mais vale não ter governo, o que não é o caso, naturalmente não se propõe aqui. O que se propõe é que o governo clarifique. Se quer ter agências, tem e assume o papel que é devido às agências. Se não quer e quer interferir diretamente nos preços, portanto pode extingui-las, tem meios para tal. Assim concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Votos de uma boa semana, estaremos aqui dentro de 8 dias. Boa noite. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Olhamos agora as principais manchetes que marcaram o continente africano. Em África são variadas as reações à eleição de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos. A Congo Democrático, uma explosão a ocorrer enquanto grupo de capacetes azuis indianos fazia exercício na zona leste, mata uma rapariga e fere 32 deles. O Quênia retira o primeiro contingente de tropas da missão da ONU no sul do Sudão. Nigéria, realizado exercício de contra-terrorismo no aeroporto de Lagos, envolvendo Força Aérea, Polícia, Forças Especiais e equipas de socorro. Camarões, casamento infantil ameaça o futuro de milhares de jovens refugiadas da República Centro-Africana. Outras atualidades do mundo que nos chegam da Voz da América. Acompanhe.
No mundo, o dólar americano baixou e o valor das ações da Bolsa caiu após a vitória surpresa de Donald Trump nas presidenciais americanas. A Grã-Bretanha, a sul de Londres, foi preso o maquinista de um comboio que se virou, matando 5 pessoas e deixando 2 presas nos escombros. Japão, autoridades da cidade de Fukuoka tentaram conter o buraco que se abriu no solo e que devorou uma interseção de 5 faixas. A Austrália, um mergulhador levado por fortes correntes, foi salvo depois de passar 17 horas nas águas do mar de corais australianos. Camarões por toda a zona oriental do país, crianças refugiadas estão sem escola, levando a Unicef a recear que vai perder a batalha pela educação e proteção de raparigas de casamentos precoces.